Salve, salve Universo Narrado, meu nome é Felipe Ghisoli, muito prazer. E vamos continuar aquelas discussões interessantes sobre a matemática, em que ela se fundamenta. O objetivo desses vídeos que eu trago aqui é fazer a gente pensar um pouquinho fora da caixa na matemática e fazer com que a gente tente entender como que se estrutura essa linguagem, em que ela se baseia e como que a partir disso a gente consegue construir todas as coisas. Então dá uma olhada. Hoje eu quero discutir com vocês o que é uma equação de segundo grau, pelo menos quais são as soluções de uma equação de segundo grau, o que isso significa, a ideia do delta, da fórmula de Bhaskara. Eu quero demonstrá-la com vocês, eu quero construí-la com vocês e discutir o significado disso. Presta atenção, velho, cheguei. Qual que é o objetivo de uma equação de segundo grau? Você tem um certo número A, que você conhece, aí você tem um certo número B que você conhece, um certo número C que você conhece. Você quer descobrir qual é o número x, tal que se eu elevar esse x ao quadrado, multiplicar isso pelo número A, que eu conheço, depois eu vou somar isso com o produto desse x que eu desconheço, por esse B, que é um número que eu conheço, vou somar isso com esse número C, que eu conheço, e isso tem que dar igual a zero. Qual o x que satisfaz isso? Que se eu jogar ele aqui, ele ao quadrado vezes isso, mais o tal do x vezes isso, mais isso dá zero. Esse é o objetivo. Vamos brincar um pouquinho então com o que a gente viu na aula passada. O único princípio que a gente sabe aqui é o quê? Se eu somo iguais a iguais, eles permanecem iguais. Se isso é uma igualdade, se esse bicho inteiro é igual a zero, eu posso fazer qualquer coisa de um lado da equação, desde que eu faça também do outro lado da equação, para que a igualdade continue valendo. É ou não é? Beleza. Então vou começar fazendo o seguinte. Eu vou dividir os dois lados da equação por A. Pode ser? Posso fazer isso, não posso? Beleza. Então se eu dividir esse lado inteiro por A, na hora que eu dividir isso aqui por A, vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado. Porque A dividido por A dá 1. Sobra só o x quadrado. Beleza. Desse lado aqui eu vou ter B sobre A vezes o x. E aqui eu vou ter vou colocar até assim, ó, C sobre A. Isso vai ser igual do lado de cá, 0 dividido por A. Mas 0 dividido por A dá quanto? Dá 0. Né? Eu estou assumindo que esse A não é nulo. Se esse A fosse 0, essa equação nem ia ser do segundo grau. Essa é uma equação do primeiro grau. Então, assumindo que esse A não é nulo, 0 dividido por qualquer número diferente de 0 é 0. Por que eu estou destacando isso? Você tem que respeitar as regras do jogo. A gente está falando aqui que a matemática é um jogo. Você conhece as regras e brinca com elas para construir as coisas, né? Existe uma regra fundamental. Num vídeo futuro, num próximo vídeo eu vou discutir isso, que é o seguinte: 0 dividido por 0 é quanto? Isso é indeterminado, beleza? Então, eu tenho que respeitar as regras do jogo. Se eu não posso dividir 0 por 0, se é pecado, eu tenho que ter certeza que esse A aqui não é 0. Se esse A fosse 0, como é que eu faço essa conta de 0 dividido por 0? Então você tem que respeitar as regras do jogo. Então cada passo que você dá, você tem que se certificar de que você está entendendo certinho o que você está fazendo e não está infringindo nenhuma regra. Sim ou não? Então, por isso essa discussão mais detalhada aqui. Beleza, então já que o A, estou assumindo que ele é diferente de 0, então isso é uma coisa que a gente assume quando a gente estuda uma equação do segundo grau. Esse A não é 0, a equação é do segundo grau, tem o termo quadrático, então eu sei que eu posso fazer isso. Se você não se ficar atento, às vezes você infringe uma regra sem perceber e acaba chegando num absurdo. A gente vai fazer isso aqui em vídeos futuros. Mas beleza, por hora então o que eu fiz foi isso. Tá aí, deixa isso aí. Agora olha que interessante, olha o que eu quero fazer, eu quero tentar agrupar esses caras, né? O problema de resolver essa equação é que eu tenho um x quadrado, eu tenho um x esquisito, né? Tentar juntar tudo numa coisa só seria bom, mas você sabe que tem um negócio que dá pra você fazer, né? Se você tem aqui, ó, vamos colocar aqui do lado, ó, x mais um certo número y elevado ao quadrado, isso dá o quê? Produto notável, né? Isso aqui é o quadrado do primeiro cara, mais 2 vezes o primeiro cara, vezes o segundo cara, mais o quadrado do segundo cara. É ou não é? Ah, então eu vou tentar usar as regras do jogo, somar e subtrair algum termo de um jeito inteligente, tal que aqui apareça esse produto notável. Aí eu fatoro. E eu posso fazer isso, eu posso enfiar qualquer termo aqui, desde que eu faça também do outro lado. Não posso esquecer disso. Se eu faço uma coisa de um lado da equação, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado para que ela permaneça, a igualdade continue se verificando.
Beleza, então vamos fazer isso. Nessa minha brincadeira aqui, ó, quem está fazendo papel de x? É o x mesmo, o x quadrado é o primeiro cara. Esse termo é quem? É o 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Não é? É 2 vezes o x vezes um outro termo. Então quem está fazendo papel de y naquela minha equação, vê se você concorda. É b sobre 2a. Aí você, como assim b sobre 2a? Porque o primeiro termo é x quadrado, desse meu produto notável, x quadrado. O outro é 2 vezes o x vezes o y. Se o meu y for b sobre 2a, quem que é 2xy? 2xy é 2x vezes o y, só que o y é b sobre 2a. De modo que isso aqui simplifica, esse 2, e vai ficar o que a conta? bx sobre a. Que é o que eu tenho aqui, bx sobre a. Então se eu fizer um y igual a b sobre 2a nessa fatoração, isso faz com que o meu 2xy, esse termo do produto notável, seja bx sobre a, que é justamente quem aparece aqui. Então a ideia é eu pensar nesse termo, então, nesse x mais y ao quadrado, em que o y é esse cara aqui. Se o y é esse cara aqui, então eu vou somar quem falta para eu completar o produto notável, que é o quê? Que é o y ao quadrado, lá do lado de lá. Beleza ou não? E o y é b sobre 2a, então eu vou somar aqui, ó, 1b sobre 2a ao quadrado. Mas eu tenho que fazer a mesma coisa do lado de lá, né? Então a igualdade vai continuar valendo. Se eu somo iguais a iguais, eles permanecem iguais. Lembra do vídeo anterior que a gente leu o postulado do Euclides? Beleza, então tá valendo, não infringir regra nenhuma. Então fique esperto, você tem que entender que se eu usar um x, que é x mesmo, e um y, que é igual a isso, o que eu tenho aqui é x ao quadrado, mais, quem que é esse termo aqui? Esse termo aqui é 2xy, esse cara aqui, mais o y ao quadrado, b sobre 2a, y ao quadrado. Então isso aqui é x mais 2xy mais y2. Isso é um produto notável. Beleza, então vamos escrever isso aqui, ó. Então esse cara inteiro, beleza? Esse cara inteiro, ele é x mais y, meu y é quem? É esse cara, x mais y, tudo isso ao quadrado. Então eu juntei, agrupei esse termo inteiro. X mais y ao quadrado é x quadrado mais 2 vezes o x vezes o y, vai dar esse cara aqui, mais y ao quadrado, aquele cara ali. Beleza. Ainda sobra aqui quem? Ainda sobra um c sobre a. C sobre a. Isso tem que ser do lado de lá, igual a zero, mais isso é só isso mesmo. Então é b ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Não é isso? Certo? Então joga esse cara pro lado de lá. Como assim joga? Não existe esse negócio de jogar ninguém para lugar nenhum, né? O que existe é o quê? Então vamos fazer a conta do jeito que a gente sabe. Então volta aqui na igualdade, ó. Então eu tinha c sobre a aqui, certo? E do lado de cá, o que eu tenho é, vamos colocar já sem esse parênteses, né? Então é o b ao quadrado sobre o 4a ao quadrado. Beleza. Então eu quero isolar esse cara, que tem a ver com o x que eu quero descobrir. O que você faz, velho? Você pega dos dois lados dessa equação e subtrai c sobre a. Vou subtrair c sobre a daqui, vou subtrair c sobre a daqui. Posso fazer isso. Posso fazer qualquer coisa de um lado da igualdade, desde que eu faça também do outro. Se eu tenho duas coisas iguais, faço uma coisa numa delas, faço a mesma coisa na outra. Elas permanecem iguais. Esse é o princípio que a gente está usando o tempo inteiro, você está sacando? É uma malandragem aqui, é uma malícia para você pegar essas regras do jogo e chegar onde você quer, mas sempre respeitando esses princípios. Beleza, c sobre a menos c sobre a é zero. Beleza. Como que ficou essa conta então? Então eu tenho que isso é igual a isso aqui. O que dá pra gente fazer? Bom, olha esse cara. Sabe o que quer tirar o mínimo? Vamos discutir aqui agora. Tira o mínimo, tira o MMC. A brincadeira aqui é a seguinte, velho. O que você quer? Você quer colocar esses caras na mesma base, porque você sabe que só quando esses caras estão na mesma base que você pode fazer a operação lá em cima. Então eu vou fazer o seguinte, já que tem um 4A2 ali, eu quero que aqui embaixo apareça um 4A2. Então eu quero multiplicar aqui por 4A. Por quê? 4A vezes A dá 4A ao quadrado. Aí fica igual lá embaixo. Mas aí eu tenho que fazer a mesma coisa lá em cima. Por que a mesma coisa lá em cima? Bom, eu tenho um negócio aqui, né? Tem uma fração. Se eu multiplico embaixo por uma coisa, eu tenho que multiplicar em cima pela mesma coisa. Porque afinal de contas, o que eu estou fazendo? O que é 4A dividido por 4A? É 1. Mas
um número vezes 1 é igual a ele mesmo. Olha eu de novo respeitando as regras do jogo, usando um pouquinho de malícia para chegar onde eu quero e sempre respeitando. Se eu multiplico um número por 1, eu não altero esse número. Então eu escolho convenientemente multiplicar aqui embaixo por um fator, de tal modo que esse denominador fica igual a esse, mas eu multiplico em cima pelo mesmo fator. O que é isso? É tirar o MMC, cara, mas sem decorar nenhum método mecânico sobre o que é um MMC, só pensando. Matemática é isso, beleza? Matemática é aqui, ó. Não é no braço não, beleza? O computador faz conta pra você. A matemática é aqui. Beleza, como é que fica o negócio então? Então a brincadeira fica assim. Do lado de cá eu vou ficar com x mais b sobre 2a elevado ao quadrado. Isso tem que ser igual. Do lado de lá, eu vou ter o quê? Tem 4a2 aqui e 4a2 aqui. Então todo mundo tá no mesmo denominador, 4 ao quadrado, posso simplesmente fazer a soma ali em cima dos numeradores. No caso, uma subtração é b ao quadrado menos 4ac. Então, b quadrado menos 4ac. Sim ou não? Beleza? Então tá aí, eu quero achar o x, estou quase. Aqui eu tenho um negócio ao quadrado. O que eu posso fazer? Se eu tenho um negócio ao quadrado, já sei. Eu vou pegar aqui então, desse lado, e vou tirar a raiz quadrada desse negócio. Pá, raiz quadrada. Pode ser ou não? Aí eu venho, então, peraí, era uma igualdade. Se eu tiro a raiz quadrada de um lado, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro, raiz quadrada. Sim ou não? Beleza. Se eu faço coisas iguais a iguais, eles permanecem iguais. Pode ser? Ok. Como é que fica a brincadeira, então? Aí você tem que ficar esperto, né? Tem que ficar esperto com a seguinte parada que pode acontecer aqui, né? Então dá uma olhada aqui, ó. Quando você tem dois números, então de novo, é você sacar qual que é a regra do jogo, o que está pegando aqui, o que está acontecendo quando você faz certas operações. A brincadeira aqui é a seguinte, velho. Se você tem dois números, e esses dois números, né, ao quadrado são iguais, então o quadrado de uma coisa é igual a uma outra coisa, você tem que ficar esperto que você pode ter o seguinte. Imagina só, você tem a seguinte conta, x ao quadrado é igual a 4. Quem que é o x? Bom, você tem duas possibilidades, né? O x pode ser 2, por quê? Porque 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. Mas esse x também pode ser o quê? Menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Então você tem duas possibilidades. Quando você vem e tira a raiz dos dois lados, você tem que saber que esse x seu pode ser igual a mais a raiz quadrada daquilo ou menos a raiz quadrada daquilo. Então, o 2 ou o menos 2, que é uma coisa que a gente vai fazer aqui. Eu sei que se eu vou tirar a raiz quadrada de um negócio que está ao quadrado, vai dar a própria coisa. Essa que é a ideia de cortar, de novo, um termo que tem que ser excluído do seu vocabulário. Mas essa que é a ideia de, vou cortar o quadrado com a raiz. Que isso? Que maluquice, cortar quadrado com a raiz, isso não existe, cara. O que existe é o quê? É você entender que a operação de radiciação é o inverso da operação de potenciação. Se eu tenho um número que eu elevo ao quadrado, depois tiro a raiz quadrada, eu voltei no mesmo número. É ou não é? Então, no fundo, essa é a ideia de cortar esse quadrado com a raiz. Você está fazendo uma operação que é a inversa da outra. Beleza? Certo? Então, como é que fica a nossa conta aqui? Estamos quase chegando onde que a gente queria. Então, desse lado aqui, eu vou ter x mais b sobre 2a igual a mais ou menos a raiz disso. Então, essa conversa nossa, quando eu tiro uma raiz, eu tenho que tomar um cuidado. Beleza? Mais ou menos a raiz disso. E a raiz disso, eu posso quebrar assim. A raiz do que está lá em cima, que é b2 menos 4ac, dividido pela raiz do que está lá embaixo, 4a ao quadrado. Posso fazer isso, né? A raiz do quociente é o quociente das raízes. Isso vale. Beleza, então, finalizando nossa brincadeira, vai ficar assim. Do lado de cá eu tenho x mais b sobre 2a. Então vamos definir para simplificar a nossa anotação, para não ficar um trem muito grande. Vou pegar esse negócio que está aqui dentro e vou chamar ele de delta, o discriminante da equação. Então eu defino aqui o tal do delta, o discriminante de uma equação do segundo grau. Esse igual triplo é uma definição. Eu defino como sendo b ao quadrado menos 4ac. Então essa equaçãozinha fica um pouco mais simples, né? Mais enxugada, fica assim, ó, x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos, então vai ficar assim, ó, é igual a mais ou menos a raiz de quem? A raiz do dito delta
a raiz do discriminante da equação, dividido lá embaixo, aqui está fácil, raiz de 4 é 2, raiz de A ao quadrado é A. Elevar ao quadrado e tirar a raiz quadrada volta na própria coisa. Então aqui embaixo vai ficar 2A sobre 2A. O que eu faço? Eu quero isolar o x, né, cara? Se eu quero isolar o x, tem que sumir com esse termo, subtrai ele dos dois lados da equação. Então eu subtraio aqui B sobre 2A e subtraio aqui B sobre 2A. Então mais B sobre 2A menos B sobre 2A, isso aqui dá zero. Conclusão, o seu x vale quanto, cara? O seu x vale menos B sobre 2A, mais ou menos a raiz de delta também sobre 2A. O seu x, então, se você quiser, está no mesmo denominador, posso escrever uma vez só, né? Então é menos o b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Então tá aí suas duas soluções. Então tá aí, turma, essas são as suas duas soluções da sua equação de segundo grau. Então, dado um certo número a, um certo número b, um certo número c, qual que é o x que, se eu elevar ao quadrado, multiplicar por esse a, somar com o produto do x por um b, mais o c dá zero? O x é dado por isso. Essa é a chamada fórmula de Bhaskara, te dá as soluções de uma equação de segundo grau, mas olha que doido isso, a beleza da solução tá nisso aqui, cara. Você saber usar essas noções intuitivas, esses axiomas, esses pressupostos para construir a coisa. Esse é o processo intelectual, esse é o processo que tem que fazer. Ficar igual um bobo lá, resolvendo a equação de segundo grau, x² menos 8x mais 19 igual a zero, quem que é o x? Isso um computador faz, cara. Isso uma calculadora faz. O processo matemático, esse aqui é o que importa. A beleza é essa, é você ir usando argumentos, ir usando as regras do jogo para conseguir chegar num ponto final. É isso aqui que é matemática. O resto, o processo mecânico, cara, o chimpanzé faz isso, cara. Um computador faz isso muito melhor do que qualquer humano. A matemática que a gente faz é essa aqui. Então fique esperto de novo, qual é o princípio que eu quero trazer? Que você compreenda a linguagem matemática. Entenda que, dadas certas regras básicas, o jogo, a brincadeira da matemática é essa. É usar esses princípios básicos para ir manipulando as coisas até chegar onde você quer. Isso aqui é a beleza da equação do segundo grau, isso aqui é a beleza da fórmula de Bhaskara, né? O resto é processo mecânico, né? E nada intelectual. Então o que você tem que entender é isso aqui é o que separa quem compreende a matemática, quem sabe como que ela funciona, entende o que está acontecendo, de quem tem dificuldade a vida inteira e fica só decorando fórmula e fazendo coisa. É ou não é? Enfim, fica aí. Espero que mais uma vez vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí embaixo do que você achou desse tipo de conteúdo e dê sugestões de conteúdos como esse para trazer. Eu quero continuar fazendo isso, trazendo esses conteúdos que nos façam pensar sobre o que é a matemática. Valeu demais, muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.